Você provavelmente conheceu muitas pessoas que pensam em ter carros, pensam em ter casas. As pessoas sonham com coisas. Nós temos várias coisas. E sonhar com essas coisas não é pecado em si, a menos que você tenha um coração egoísta, que queira tudo para você e não queira partilhar com os outros, né? Mas quantas dessas pessoas estão investindo em ser capaz de fazer isso? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas elas querem ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter carro, eu quero ter casa, eu quero ter... Mas elas não investem no ser. E eu vou mostrar para vocês que as ordens do mundo, elas são invertidas muitas vezes. E isso vai mudar o seu mindset para quê? Para você entender que para você ter dinheiro para tudo, você primeiro precisa ser, depois para ter. Eu vou te explicar os 3 tópicos. É como se fosse uma pirâmide que nos leva a ter como uma consequência. Não como algo que vem e as pessoas não estão preparadas. Eu fiz um vídeo no Reels aqui do Instagram. E esse vídeo do Reels, ele pegou algumas visualizações ali, eu tava olhando. E o que acontece? Esse vídeo ele fala exatamente de um homem que ganhou 30 milhões de reais na loteria e gastou tudo. Sabe o que isso mostra pra mim? Esse homem não estava com o ser na sua base. E várias pessoas que ganharam na loteria, por exemplo, também não estão com o ser na base deles. O que eles têm na base deles? O ter. Então eu quero ter e nunca ser. E esse é um dos problemas da nossa sociedade atual. E olha que interessante, muitas pessoas acreditam que posso ter antes de ser alguma coisa, ou antes de fazer alguma coisa, não preciso fazer nada. Essa é uma falsa crença, nós chamamos de falsa crença, que a mídia, ela trabalha na mente das pessoas. Uma crença falsa, porque a mídia fala assim, não, você vai jogar na loteria e você vai ganhar. Você vai jogar no bolão lá e você vai ganhar. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa que é dita e certa. Não existe almoço grátis. A mídia alimenta que eu posso ter algo sem ser ou sem fazer nada. Mas eu vou te falar uma coisa que é certa. Não existe almoço grátis. Para eu conseguir ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar em alguma coisa, eu tenho que me dedicar em alguma coisa. Não existe ter alguma coisa sem ser alguém, ser capaz de fazer aquilo, entendeu? Então a loteria, esse tipo de coisa, ele vai alimentando um ego no ser humano, como se ele pudesse ter. Só pensar no ter é um egoísmo da parte do ser humano, e a gente deve ter cuidado com isso. O que acontece com muitos ganhadores da loteria, que eu já falei? Em menos de um ano, em um ano e meio, pessoas que ganharam 20, 30 milhões, perdem tudo. Como que isso é possível, Marlon? É possível, sabe por quê? Porque essas pessoas têm a base delas no ter. Então, quando elas têm, elas querem ter mais, mas elas não se capacitam para aquilo, elas não buscam. Eu quero ler com vocês Provérbios 16, 33, meus irmãos, porque nós somos cristãos aqui também. E antes de ler a Bíblia, eu quero orar bem rapidinho. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esse domingo, por esse estudo que estamos fazendo aqui, esse pensamento melhor, que isso possa nos ajudar na nossa vida financeira. Te peço que agora o Senhor nos guie e nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. O tempo gasto com jogos de azar, o tempo gasto com loteria, o dinheiro gasto com esse tipo de coisa poderia ser gasto, poderia ser investido em coisas melhores. Em vez de você gastar dinheiro com loteria, com esse tipo de coisa que são jogos de azar, você podia usar esse mesmo dinheiro para investir em educação financeira, investir em um dinheiro em algo que vai te dar um retorno maior. Educação financeira, por exemplo, é um conhecimento tão incrível. Você estudar e aprender sobre finanças, estudar e aprender como cuidar do seu dinheiro, como que as pessoas prosperam. As pessoas, elas hoje em dia querem viver uma vida fácil, uma vida fútil, uma vida que eu não estudo, eu não aprendo nada, eu vivo do jeito que viveu meus pais, eu não preciso ser melhor do que eu fui ontem, eu vivo e vou só declinando. Então, se as pessoas elas buscarem esse mindset, podemos dizer assim, de eu poder ser melhor a cada dia, e eu buscar isso todo dia, em vez de gastar o dinheiro com loteria, com coisas que na verdade só vão tirar o meu dinheiro do meu bolso, eu posso investir em algo que vai me dar um conhecimento para eu fazer mais dinheiro. Por exemplo, esse conhecimento que eu estou passando para vocês, ele é gratuito, mas a gente tem muitos outros livros, tem livros que falam sobre o que eu estou falando aqui, sobre o ter e o fazer, aliás, o ser e o ter.
E o que acontece? Eu estou entregando de graça para vocês, eu acho justo isso. Eu entregar de graça um conteúdo para ajudar vocês a entenderem que, às vezes, é só a sua mentalidade que está te impedindo de prosperar. A nossa mentalidade nos impede disso e nos faz crescer na vida espiritual também, quando a gente começa a entender isso. Então, sem ser e sem fazer qualquer projeto de riqueza, é ilusão. É ilusão você querer prosperar sem você fazer um projeto de riqueza, um plano de ação e começar a agir para fazer acontecer. Deu para entender? Alguns tentam manter uma vida de aparências. Já viu isso aí? Você já viu? Provavelmente você já viu. Uma pessoa que compra o que não tem dinheiro para comprar, vai lá e compra para mostrar quem ele não gosta. O quê? Para mostrar o carrão, para mostrar a casona, para mostrar isso, para mostrar aquilo. Esse tipo de pessoa que vive de aparência, ele está colocando o ter em primeiro lugar. Ele está colocando como se o ter fosse o mais importante. Eu tenho que ter. E a pessoa, depois de uns 2 anos, está endividada. Por quê? Porque queria comprar as coisas para mostrar para os outros. Não tem como manter a riqueza dessa forma. Você já viu aquelas pessoas que elas perderam tudo, bilionários, elas perderam tudo, perderam a sua fortuna, e depois de um ano, 2 anos, elas recuperaram tudo de novo, às vezes até mais. Por quê? Porque essas pessoas elas tinham o ser na sua base. E agora o que eu vou falar aqui é uma pirâmide muito importante. A pirâmide é o seguinte, o que a mídia fala, o que eu já disse, né? O que a mídia fala, o que as pessoas falam normal é o quê? Eu tenho que ter, eu quero ter. Mas a pirâmide correta para trabalhar na raiz desse problema do seu dinheiro, da falta do seu dinheiro, é o quê? Eu preciso primeiro ser, uma pirâmide, ser, depois fazer e depois eu vou ter o ter, é uma pontinha da pirâmide. É assim, é uma pirâmide, né? E o que acontece? Ser, eu sou, primeiro eu me capacito, eu vou lá, eu estudo, eu faço acontecer aquilo que eu quero trabalhar, aquilo que eu gosto de trabalhar, eu vou lá e estudo e faço acontecer realmente na minha área. Eu me capacito com isso, eu me capacito a cuidar do meu dinheiro, eu me capacito a investir em educação financeira. Esse é o ser. O fazer é você agora agir, porque não adianta só você estudar, você vai agir. Então agora você vai colocar um plano de ação. No ser, você coloca um plano de ação. Eu quero mudar de vida, eu quero prosperar, eu não quero continuar a minha vida do jeito que está, com essas dificuldades financeiras. Então eu vou fazer um plano de ação. E eu vou fazer, agora eu fazer. O ser, o fazer, e aí com a consequência do ser e fazer, você vai ter. O ter, ele é muito menor, ele está na escala muito melhor, entendeu? Só que 1% da população procura alguma coisa assim. Por isso que as pessoas não prosperam. Porque as pessoas, elas querem primeiro ter, sem fazer nada, sem se capacitar. Entendeu? Então você coloca no começo, você precisa primeiro ser. O que eu preciso ser? Como que eu faço? Descobre. Como que eu faço para ganhar mais? Como que eu faço onde eu tô para ganhar mais, para aumentar o meu salário, para aumentar a minha renda? Descobre isso, investe tempo, investe dinheiro nisso. O tempo é o nosso bem mais precioso. Se você investir tempo e dinheiro, você misturou as duas coisas mais importantes. Faz acontecer nisso. Você coloca o ser em primeiro lugar. E aí, não importa a diversidade, não importa os problemas, não importa as crises que vier, como a pandemia, você vai conseguir sempre recuperar, tá recuperando a sua prosperidade, a sua riqueza. E eu confesso que o ser, ele é algo que a gente vai fazendo para a vida toda. Sabe a nossa vida espiritual com Deus? Até a volta de Jesus, a gente vai se aperfeiçoando em alguma coisa. E o ser dentro de nós, ele é... Oi, Maria.